Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. Bom, neste vídeo eu vou fazer uma avaliação com vocês sobre os empréstimos que estão sendo concedidos ao mercado. Para vocês terem uma ideia, em março de 2020, o saldo de empréstimos, financiamentos, tal, em março de 2020, foi de 96 bilhões e 148 milhões de reais. Aí vocês perguntam, bom, isso é pouco ou é muito? Se nós relacionarmos com março de 2019, esse saldo de empréstimos, né? Esse saldo foi de 26 bilhões de reais, 26 bilhões 172 milhões de reais. Ou seja, em março de 90 houve um aumento de 70 bilhões de reais ingressando na economia na forma de empréstimo, financiamento, uma série de operações de natureza financeira, né? Tanto para as empresas como para as famílias. Para vocês terem uma ideia de valor, dezembro tradicionalmente é um mês que tem o saldo é maior, o saldo de empréstimo é maior, né? Tanto as empresas como as famílias. Em dezembro de 2018 foi de 55 milhões, 55 bilhões. Em dezembro de 2019, o saldo de empréstimo foi de 59 bilhões, 938 milhões de reais. Tudo dado do Banco Central do Brasil. E em março houve realmente um aumento significativo, né? Março contra março é bom, né? Porque você tem o aspecto sazonal, né? Claro, dezembro vai ser sempre o saldo de empréstimo sempre maior, né? Mas em março não. Em março de 2019, o saldo do empréstimo foi de 26 bilhões de reais. 26 bilhões 172 milhões de reais. E em março de 2020, né, o período da pandemia já, né, o saldo de empréstimo foi de 96 bilhões 148 milhões de reais. Ou seja, na verdade, março contra março, houve um aumento de 70 bilhões, né, de ingresso, né, a mais, né, na economia, na forma de empréstimo, né, financiamento, né, as famílias e as empresas. Esses números são valores absolutos. Eu não deflacionei, eu não tirei inflação. Porque há alguns anos atrás, quando a inflação era, por exemplo, 15% ao mês, 20% ao mês, 30% ao mês, 50 e pouco por cento ao mês, né? Até tivemos uma inflação mensal que deixava o cara maluco. Você tinha que deflacionar bonitinho mesmo. Porque o político às vezes afirmava o seguinte, não, eu concedi o dobro, né, a concessão de empréstimo no setor financeiro foi o dobro do meu antecessor. Mas acontece, se ele for deflacionar, o dobro o quê? 100%, né? 100%. Mas a inflação foi 200%. Então, na verdade, em valores absolutos, esse político, né, que nós temos alguns assim, né, em números absolutos, realmente, ele concedeu o dobro. Mas se considerar a inflação, que foi de 200% ou de 300% no período, na verdade, ele concedeu a concessão de empréstimos às empresas e às famílias, essa concessão foi menor. Aqui no nosso caso, a inflação em junho agora de 2020, nos últimos 12 meses,
está em 2,13%. Então esses números aqui realmente não são números assim, eles não estão inflacionados, é claro, mas não é aquela inflação de outrora, aquela inflação da década de 80, né? Até parte da década de 90 também, né? O nosso amigo, né? O governo Collor, né? E o governo Sarney também, né? Então, existe inflação aqui. É claro que esses números estão inflacionados, mas a inflação é muito pequena, não é coisa muito acentuada, né? Como era nesses governos que eu falei, né? O governo Sarney, o governo Figueiredo também, né? Aí depois foi para o governo Sarney, seria o Tancredo morreu na véspera, faleceu, não sei o que aconteceu, e aí entrou o Sarney e também com a inflação elevadíssima, muitos planos econômicos, né? Muita paridade monetária, né? Do cruzeiro para o cruzado, tinha que dividir por 1000, senão as máquinas de calcular não iam ter nem condições de operar, né? Ou então ia ser que nem na antiga Alemanha, né? Que a inflação era tão elevada, que tem uma célebre foto, né? O cara com um carrinho de mão, levando não sei quanto marcos ali para poder fazer uma compra pequena no supermercado, um carrinho de mão, para você ver como é que a inflação estava elevada lá na época, né? E aqui nós estávamos chegando a essa situação. Mas o brasileiro, o brasileiro está habituado com inflação. Correção monetária quando você recebe assim, economistas de outros países, né, civilizados, né, eles ficam assim, mas correção monetária? Por que isso? É difícil para eles compreenderem a correção monetária que foi instituída mesmo em 64, né, no governo Castelo Branco. Então, esses números aqui que eu estou apresentando para vocês, que são do Banco Central do Brasil, né? Repito, todos os meus números aqui, todos os dados, é tudo Banco Central do Brasil, então o IBGE, números oficiais, né? Esses 96 bilhões de reais, né, que é o saldo de empréstimo, né, contra 26 bilhões de empréstimos também em março de 2019, quer dizer, em março de 2020, você tem 70 bilhões a mais. Mas se você for deflacionar isso, vai ser muito pequeno. Não vai ser um valor muito elevado, não. Que tenha uma distorção. Na época da inflação mesmo, da hiperinflação, tinha distorção mesmo. Você apresentava, não, eu estou concedendo o dobro. Pô, uma inflação foi de 200%, 300%, o dobro ele está oferecendo, na verdade, menos ainda. Mas os empresários estão reclamando, né, vários segmentos estão reclamando que o governo disponibilizou um recurso, R$600, isso aí está pagando aí, né, na Caixa Econômica e tal, muito bem. Mas o governo também direcionou uma verba, né, com uma taxa de juros civilizada para as pequenas empresas, para as empresas de médio porte também, né? Mas eles estão encontrando dificuldade. Porque, notem só, quando o banco, né, você entra lá no banco, tal, ele está concedendo um empréstimo da própria carteira dele, ele vai te pedir garantia, vai tudo, né? Agora, quando o banco está concedendo um empréstimo de um recurso advindo do Tesouro Nacional, por exemplo, né, 85% desse dinheiro que está sendo injetado na economia, 85% é do Tesouro Nacional. Quando eu falo Tesouro Nacional, somos nós, hein? Vamos deixar bem claro também isso também.
os bancos terão que prestar contas, certamente, né? Porque é um recurso que não é da carteira dele, é um recurso que ele está recebendo, né, do governo para conceder empréstimos aos empresários. Então, o grau o grau de rigorosidade é maior. Se ele é rigoroso, se o banco já é rigoroso ao conceder empréstimo utilizando a sua própria carteira, utilizando recursos de terceiros, no caso do governo, né, essa rigorosidade ela é maior. E os empresários estão sentindo dificuldade. Eu vou dar um número para vocês aqui que é muito interessante, porque o Banco Central, toda segunda-feira, ele publica, né, as taxas de juros praticadas pelo mercado. Aqui eu estou utilizando uma taxa de juros que não é muito elevada, não, mas de qualquer forma a taxa de juros é capital de giro com prazo até 365 dias. Ela não é muito elevada. Mas mesmo assim, considerando que a inflação está em 2,13% ao ano, dos últimos 12 meses, né? Observem só, o Banco do Brasil está cobrando no ano, esse financiamento do capital de giro, né, até 365 dias, né? O Banco do Brasil está cobrando 7,19%. Dados do Banco Central, esse aqui é Banco Central, ok? O Banco Central ele faz uma análise de mercado e depois publica, toda segunda-feira. Né? Segunda-feira agora próxima, hoje é sexta, né? Segunda-feira agora vai ter uma outra tabela. Um outro banco, aí já não vou fazer propaganda, é um banco da iniciativa privada, um daqueles três, né? Logotipo azul, né? Que é azul bem escuro, né? Ele está cobrando 8,82% ao ano. Isso contra uma inflação de 2,13% dos últimos 12 meses, considerando junho, né? De junho, os últimos 12 meses de junho. Então, notem que é um percentual elevado. Né? Tem um outro banco também, que é um dos três também, que não vou fazer propaganda para banco, está cobrando 9,21%. Agora, o que me tornou espécie foi tem um outro banco do setor privado também, o logotipo dele é vermelho, né? Ele está cobrando 15,3% para o financiamento do capital de giro até 365 dias. 15,3%. Agora, o que me tornou espécie foi a Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal está cobrando 17,31%. E esses dados aqui, repito, são dados do Banco Central. O Banco Central faz essa pesquisa. Né? Quer dizer, é claro que os bancos, para conceder empréstimos, eles querem garantia. Tem garantia, tem que apresentar uma série de documentos, balanço, uma série de documentos que possibilitem a concessão do empréstimo. Agora, quando o recurso, né, não é da carteira do banco, é um recurso que o banco certamente terá que prestar contas, né, futuramente ao governo, né, ele é mais rigoroso. Ele pede mais documentos, se ele já é exigente, né, para conceder empréstimo utilizando a sua carteira, né, de empréstimos, a carteira dos seus recursos, né, para o empréstimo do capital de giro, para financiar o capital de giro, imagine quando ele vai ter que prestar conta ao governo. Que aqui, quando o banco utiliza recursos da sua própria carteira, ele é exigente. Mas se ocorrer algo de errado, mas nunca ocorre, não. O lucro de banco o lucro
esse mês foi maior ainda. Sucessivamente os lucros do banco vão aumentando, né? Uma coisa incrível, fantástica, né? Seja na crise ou seja no crescimento econômico, o sistema financeiro está sempre ganhando, né? Parabéns para eles, parabéns. Mas, agora, quando ele concede empréstimo com empréstimo governamental, 85% é do Tesouro Nacional. Vocês imaginem o quanto eles devem estar sendo rigorosos. Depois vão ter que prestar conta. Se acontecer algo, né, imprevisto, de inadimplência, essas coisas assim, né, eles vão ter que prestar conta depois para o governo. Né. Quando é da própria carteira, né, embora eles ainda sejam exigentes, né, são exigentes, né, mas é a própria carteira do banco. Ele tem que dar satisfação quem? Na Assembleia dos Acionistas. Oh, nós não tivemos 200% de lucro, só tivemos 100%, que coisa lamentável, coisa triste, a inflação baixinha, né? Mas aí é diferente, é entre eles, é entre os acionistas lá, né? Na Assembleia, né? Mas isso não acontece, não. Os bancos, até redundância, né? Falar que eles alcançam lucros cada vez maiores, né? Sucessivamente maiores. Agora, enquanto isso, a economia ela está ver que a economia está ruim, já pelos vídeos que eu tenho apresentado aqui, né, para vocês. Por exemplo, maio de 2020, em relação ao ano de 2012, eu estou falando assim, algo bem de um prazo um pouco maior, né? Puxa, a queda do volume de vendas no varejo foi de 30,80%. 30%, quase 31% de declínio entre maio de 2020 e o ano de 2012. E também, para você ver que a questão ela torna a situação assim, muito, muito ruim, né? Porque não é só de longo prazo, não. No curto prazo também. Maio de 2020, em relação a maio de 2019, a venda, né, o volume de recursos, né, do varejo, né, diminuiu 20%. Então, a perda é acentuada no longo prazo, mas também no curto prazo também. Poxa, no mês de maio de 2019, estava no governo Bolsonaro já, né? Não tinha pandemia naquela época, né? Porque botar a culpa em pandemia, tudo bem, o fato das atividades econômicas terem uma redução, né, drástica, né? Isso aí afetou muita empresa. Muitas empresas não retornarão ao mercado. Não retornarão. Não vão conseguir se recompor, né, as perdas, né? Então, pessoal, maio de 2019, em relação a maio de 2020, em maio de 2020 o varejo diminuiu 20%. Não é tão é um período de 12 meses apenas. É uma situação muito, muito drástica. Porque o problema do governo Bolsonaro foi o seguinte, na minha opinião, políticas de longo prazo são importantíssimas. Porém, uma política de longo prazo, você depende de legislação. Você vai depender do Legislativo, da Câmara e do Senado. Depende.
a discussão, o problema é o seguinte, que ninguém, a discussão no cenário, no cenário econômico, né, ninguém está discutindo o mérito da questão. Qual é o mérito da questão? Vamos aplicar, vamos fazer um financiamento, ou vamos incentivar quais ramos da economia? Né? Qual é? A indústria de transformação, a indústria de bens de capital, que está lá embaixo também, nós analisamos isso, acho que foi no último vídeo, né? A indústria de bens de capital, que tem a tecnologia, né? Fornece a tecnologia para o mercado. Então, ninguém está discutindo o mérito macroeconômico, o mérito da política econômica. Eu, num determinado blog, eu até escrevi que, apesar da situação econômico-financeira da sociedade, na qual o desemprego persiste, com um nível de atividade econômica debilitado, né, mesmo em 12 meses. Nós vimos que maio contra maio de 2020 contra maio de 2019, a queda foi de 20% no varejo. Né? No noticiário prevalece o esforço do governo Bolsonaro direcionado a inúmeras celeumas de natureza partidária. Quer dizer, as notícias todas, todas força de expressão, né? Mas a grande parte das notícias, né, elas não estão, as discussões não estão direcionadas para a celeuma macroeconômica. Isso sim. Né? Qual é o ramo que deve ser incentivado? Né? Utilizando que recurso? Aí vai ter que contratar empresas, né? Porque o governo não, já foi época que o governo fazia as estatais e tal. Esse tempo já passou, né? Mas não se discute isso. A discussão mesmo é com relação às celeumas partidárias. Como sempre digo, a celeuma partidária no sentido mais pejorativo que se possa imaginar. E o empresário fica querendo alocar recursos na economia, querendo fazer investimento, mas ele não tem direção. Ele vai ler o jornal, tal, entra num determinado site, ou vai num outro, tal, aí está um partido agredindo outro partido e vice-versa. Quer dizer, o mérito econômico não está sendo discutido. O mérito econômico está sendo desprezado. O que prevalece é a discussão partidária. Né? Então, em razão dessa celeuma, né? Celeuma partidária, né? Lá de baixo nível mesmo, de muito baixo nível, né? Acaba afugentando o quê? O investimento, que gera produção, que gera emprego. Porque os conglomerados, eles vão alocar recursos se houver expectativa positiva com relação ao futuro da economia. Se não houver uma expectativa positiva, se as estimativas não forem favoráveis, né, o empresário ele tem um recurso, mas ele corre para o mercado financeiro ou se torna nacionalista. Né? Sabe o que é o empresário nacionalista? É que ele compra o verde, né, que é o dólar, e o amarelo, que é o ouro. É o empresário nacionalista. Então, isso aí não é uma brincadeirazinha, né? Nem todos os empresários são assim. Mas o empresário, ele precisa de um rumo, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma discussão muito mais apurada sobre a política macroeconômica, a política econômica,
que rumo nós teremos, né? Qual é o ramo da economia, né, que será mais beneficiado, ou com incentivos fiscais, crédito mesmo, né? Não existe essa discussão. Essa discussão, ela está... É claro, eu acompanho, mas eu acompanho porque eu estou no Banco Central, eu estou no IBGE, nos ministérios também, eu estou ali vendo, estou observando. Mas para o público em geral, para o povão mesmo, e os empresários, eles estão analisando que não existe um planejamento econômico. Você não pode deixar a família na mão do mercado, não. O governo tem que elencar diretrizes, né, no sentido de estimular a iniciativa privada. Isso não está existindo. Razão pela qual o investimento diminui. Não tem um investimento, o nível de emprego também diminui. Isso independente da pandemia. Eu não estou nem falando da pandemia, não. A pandemia piorou a situação. Mas essa celeuma partidária, desculpem, mas essa política, essa celeuma partidária nojenta, me perdoem a expressão, né, ela afasta, ela posterga o investimento do setor privado. Justamente ele que vai gerar emprego. Bom, por hoje basta, são 26 minutos, hoje é sexta-feira. Vamos descansar um bom sábado e domingo para nós, com muita paz, com muita harmonia, com muita tranquilidade e com muito amor no nosso coração. Que assim seja. Muito obrigado.